Olá, meu nome é Amanda e nesse vídeo eu vou falar sobre controladoria jurídica, ferramenta de destaque aos escritórios de advocacia. Por que eu considero a controladoria jurídica uma ferramenta de destaque aos escritórios de advocacia da quarta revolução industrial? Porque ela é mais eficaz do que qualquer outra tecnologia quando implementada. E qual que é a ideia da controladoria jurídica? A ideia da controladoria jurídica é separar a atividade técnica da produção jurídica, aumentar a produtividade da equipe, reduzir os gastos, né, que o escritório possui, ter o controle de toda a situação que envolve o escritório, né, bem como aí a questão dos advogados e trazer mais segurança para os sócios do escritório e os clientes. A gente se depara com três tipos de público quando a gente fala da controladoria jurídica, que são aqueles que conhecem a controladoria jurídica e ainda não implementaram ou desejam implementar, os que conhecem a controladoria jurídica e pretendem implementar, os que não conhecem a controladoria jurídica e nem sabem quem precisam para poder implementar. O primeiro passo para implementar a controladoria jurídica é a mudança de mindset. Por quê? Porque os sócios e os gestores do escritório, eles têm que estar ligados com esse projeto para a implementação da controladoria jurídica. Tem que ter, né, essa visão dessa rotina dentro do escritório, né, essa visão profissional, porque tem que ter uma equipe engajada para estar fazendo acontecer esse projeto da controladoria jurídica. E qual que é o tempo médio para a gente implementar a controladoria jurídica? Depende de cada escritório. Por quê? Qual que é o tempo para implementar a controladoria jurídica? Depende de cada escritório. Porque tem escritórios que ainda não tiveram a digitalização dos seus processos. A padronização, né, do banco de petições ou cadastro dos clientes. Ou então até mesmo a migração do software. Porque, ou nem tem o software, né? Porque quando você tem o software, você pode, dependendo da forma que o seu escritório vai expandindo, você tem a opção de migrar para outro, para poder estar atendendo outras situações. E geralmente, dependendo do escritório, para implementar a controladoria jurídica, leva de 6 a 12 meses, sendo mais específica aí nessas situações. Mas é claro, né, como eu disse, que vai depender de cada situação. O escritório de advocacia que possui, por exemplo, um advogado que possui 200 processos. 200 processos, ele pode aumentar a capacidade para 400 processos quando implementada a controladoria jurídica. Por quê? Porque ele vai deixar, né, de fazer questões administrativas burocráticas. Quem vai fazer tudo isso vai ser a controladoria jurídica. Como o lançamento de prazos, acompanhamentos de processos, emissão de guia de custas, lançar prazos judiciais, lançar as publicações, né, no sistema. Então, todas essas situações é tirada do advogado e passada para que a controladoria jurídica tenha esse controle, entendeu? Então, essa é a importância da controladoria jurídica. E quando a gente tem uma gestão profissionalizada do escritório de advocacia, a gente faz com que ele se torne uma empresa. Então, esta é a ligação que a gente tem aí para que o escritório tenha essa gestão profissionalizada através da controladoria jurídica. E qual que é a quantidade de profissionais que a gente possui hoje aí no mercado brasileiro? Hoje a gente possui mais de 1.200.000 advogados inscritos na ordem, né, de advogados do Brasil. São mais de 150 mil escritórios de advocacia que estão também no mercado e mais de 3 milhões de bacharéis em direito. Então, se você não buscar o seu diferencial através da implementação da controladoria jurídica para você poder prever os riscos, agradar o seu cliente, né, dar essa atenção ainda maior para ele, fidelizar ele nesse momento que a gente está passando de crise, com certeza você
vai ficar para trás nesse mercado tão competitivo. E qual que é a vantagem da controladoria jurídica quando ela é implementada? É que uma vez implementada, não tem como desimplementar, a não ser que ela seja muito mal implementada. E através disso, a gente verifica que o advogado, ele, por mais que a gente verifique que tem essa resistência, né, dos advogados com a implementação da controladoria jurídica, a gente percebe que, uma vez implementada, esses advogados gostam dessa situação, porque ele vai deixar de fazer esses serviços burocráticos, né? Então, a controladoria jurídica passa a alimentar cerca de 90 a 95% do sistema do software jurídico, que a maioria das situações, quem vai andamentar é a controladoria jurídica, seja por publicações, seja por andamento dos processos. Os advogados vão ficar incumbidos apenas de alimentar quando fizerem petições, quando tiver alguma reunião ou também quando ligar para o cliente. Então, a implementação desse software é muito importante. E quais são os 3 requisitos para a implementação da controladoria jurídica? O planejamento estratégico, o software e também o manual de procedimentos. Então, quais são os 3 requisitos básicos para implementar a controladoria jurídica? A realização do planejamento estratégico, a implementação do software e também a realização de um manual da controladoria jurídica. Por que um planejamento estratégico? Porque quando você decide implementar a controladoria jurídica, você tem que conversar com a sua equipe, com os seus advogados. Porque senão há essa resistência no início. Porque eles vão achar que a controladoria jurídica tá tentando controlar eles o tempo inteiro. E então, assim, vai ter essa resistência, porque a gente é da cultura do advogado ter essas situações, né, de resistência, né, ainda mais quando você começa a ter que fiscalizar o serviço dele. Então, é necessário reuniões, é necessário conversar com a equipe para poder estar fazendo uma boa implementação da controladoria jurídica e todos possam colaborar em um mesmo ambiente. Sobre a contratação do software. O software, ele é essencial para que você possa ter o controle de todas as atividades que estão sendo realizadas, bem como a emissão de relatórios, emissão de guias, muitas situações que você pode estar fazendo aí dentro do software jurídico. E hoje, no mercado, a gente tem mais de 50 softwares jurídicos. Eu tenho uma lista dos 15 mais utilizados. E, nesse caso, a gente verifica que você tem que realmente verificar se cabe no orçamento do escritório a contratação desse software, porque a contratação do software varia de R$130 por mês a R$50 mil por mês. Então, você tem que verificar qual a necessidade do seu escritório. Por isso, não tem como eu indicar para você o software X, porque eu não sei qual que é a sua necessidade, o que você quer desenvolver. E o interessante é que esses softwares, eles têm um prazo para você estar utilizando ele, fazendo testes. Quando você quer fazer a implementação do software, eles geralmente dão cerca de 30 dias para você estar ali mexendo no software, ver se atende às suas necessidades, né? E hoje a gente tem um software que é o Astra Áureo, que ele está dando aí a oportunidade de 1 ano gratuita aí para o escritório estar implementando esse software e posteriormente, né, quem sabe, haverá contratação. Mas é claro que se você fizer o cadastro todos os seus processos, né, nesse sistema e gostar do trabalho, é provável que você vai também adquiri-lo futuramente. E, por fim, né, o manual de procedimentos da controladoria jurídica. Esse manual é essencial que você tenha no seu escritório. Por quê? Porque ele vai descrever detalhadamente todas as funções da controladoria jurídica e tudo que deve ser feito pela equipe, para que você padronize as petições,
né? O banco de petições, padronize também a realização de reuniões, né? E todas essas situações que envolvem aí o escritório. Então, vai ter atalhos, vai ter uma descrição, um padrão certinho de ser seguido. E também isso facilita porque quando algum profissional sair do escritório ou você fizer a contratação de outra, né, pessoa, na verdade, para o seu escritório, esse colaborador vai poder ter acesso a esse manual da controladoria jurídica e automaticamente ele vai entrar na rotina desse escritório, através desse manual, porque lá vai estar descrevendo detalhadamente todas essas funções. Então, é muito importante que você também tenha esse manual da controladoria jurídica dentro do seu escritório. Então, é isso que eu quis trazer aqui para que vocês tenham essa consciência da necessidade, né, da controladoria jurídica dentro do escritório. Porque ela traz facilidade, ela traz dados, ela traz resultados. Pense na adequação dessa controladoria jurídica no seu escritório, pois é isso que vai fazer a diferença para o escritório de advocacia da Quarta Revolução Industrial.